Mistérios e curiosidades sobre desastres aéreos. Você já se perguntou por que os desastres aéreos chamam tanto a atenção das pessoas? A aviação moderna é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Mas quando um acidente acontece, ele se torna um verdadeiro enigma. Não apenas pelo impacto das vidas perdidas, mas também porque muitas vezes esses eventos trazem consigo mistérios inexplicáveis, falhas inesperadas e até teorias que parecem saídas de um filme de ficção científica. Neste vídeo, vamos explorar algumas curiosidades e mistérios sobre desastres aéreos que marcaram a história da aviação. Prepare-se para conhecer detalhes surpreendentes que mostram como a tecnologia, o acaso e até o desconhecido podem se cruzar em frações de segundos. 1. O mistério do voo MH370 da Malaysia Airlines. Em março de 2014, o mundo ficou em choque com o desaparecimento do voo MH370, que partiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo estavam 239 pessoas. O avião simplesmente sumiu dos radares sem deixar rastros claros sobre seu destino final. O mais assustador é que, até hoje, apesar de buscas multimilionárias envolvendo dezenas de países e tecnologias avançadas, apenas alguns destroços foram encontrados boiando no Oceano Índico. Esse desastre gerou diversas teorias, desde falhas catastróficas no sistema de comunicação até a possibilidade de interferência humana proposital. Houve até quem sugerisse envolvimento extraterrestre, dada a forma misteriosa como a aeronave sumiu sem qualquer pedido de socorro. A tragédia não só ceifou vidas, como também deixou uma das maiores perguntas da aviação moderna: como, em plena era da tecnologia e satélites, um avião desse porte pode desaparecer sem deixar quase nenhuma pista? O caso do MH370 permanece como uma ferida aberta na história da aviação, lembrando-nos de que, apesar de toda a segurança, alguns enigmas parecem resistir até mesmo à ciência. 2. O enigma do voo. 19. O Triângulo das Bermudas. Muito antes do MH370, outro mistério aéreo já intrigava o mundo: o desaparecimento do chamado Voo 19. Em dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos partiram da Flórida para um exercício de treinamento. Poucas horas depois, eles simplesmente desapareceram no famoso Triângulo das Bermudas, uma região conhecida por lendas de desaparecimentos misteriosos. O detalhe mais perturbador é que, antes de sumirem, os pilotos reportaram problemas estranhos com as bússolas e instrumentos de navegação, como se algo estivesse interferindo. A comunicação foi confusa, com relatos de que eles estavam perdidos no espaço e no tempo. Nenhum dos 14 tripulantes foi encontrado, e nem mesmo os destroços dos aviões apareceram. O caso ganhou ainda mais mistério quando um avião de resgate enviado para procurá-los também desapareceu, levando mais 13 pessoas. Ao todo, 27 vidas foram perdidas em circunstâncias inexplicáveis. Para muitos, o voo 19 é um dos maiores símbolos dos mistérios do Triângulo das Bermudas, que até hoje alimenta teorias de portais interdimensionais, anomalias magnéticas e até abduções alienígenas. 3. O acidente de Tenerife, a maior tragédia aérea da história. Em 1977, 2 aviões Boeing 747 colidiram na pista do aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. O acidente resultou em 583 mortes, sendo até hoje o maior desastre aéreo da história da aviação em número de vítimas fatais. Mas o que torna esse caso tão marcante não é apenas o número de mortos, e sim a sucessão de erros humanos e falhas de comunicação que o provocaram. Uma neblina densa cobria a pista, e os pilotos tinham dificuldade de enxergar. Além disso, a torre de controle e a tripulação tinham problemas de comunicação por causa do sotaque e da linguagem utilizada. O comandante de um dos aviões acreditou ter recebido autorização para decolar, quando na verdade não tinha. Ao iniciar a decolagem, colidiu com a outra aeronave que estava taxiando. O acidente de Tenerife mostra como na aviação cada detalhe importa. Um mal-entendido, um erro de timing, ou até mesmo a escolha errada de palavras podem ser fatais. Hoje, ele serve de lição eterna para reforçar protocolos de comunicação na aviação mundial. 4. O caso do voo 800 da TWA.
Em 1996, o voo 800 da Transworld Airlines decolou de Nova York com destino a Paris. Apenas 12 minutos após a decolagem, no ar, caindo no oceano e matando todas as 230 pessoas a bordo. O desastre chocou o mundo e deu origem a uma das maiores investigações já conduzidas pelo FBI e pelo NTSB, órgão americano responsável pela segurança no transporte. A teoria oficial concluiu que o acidente foi causado por uma explosão no tanque central de combustível, possivelmente devido a uma faísca elétrica. No entanto, durante anos, persistiram teorias alternativas. Muitos acreditavam que o avião havia sido atingido por um míssil, acidental ou proposital, lançado durante um teste militar na região. Várias testemunhas relataram ter visto uma luz ou rastro luminoso subindo em direção ao avião segundos antes da explosão. Esses relatos nunca foram totalmente explicados e alimentam até hoje teorias conspiratórias. O voo 800 da TWA é lembrado como um exemplo de como um desastre pode misturar ciência, investigação rigorosa e mistérios que permanecem sem resposta definitiva. 5. O voo 191 da American Airlines. Em 1979, o voo 191 da American Airlines sofreu um dos acidentes mais terríveis da aviação dos Estados Unidos. Pouco depois da decolagem, um dos motores se soltou da asa, danificando severamente o sistema hidráulico e elétrico da aeronave. Sem controle adequado, o avião entrou em queda e se chocou contra o solo, matando as 271 pessoas a bordo. O impacto desse acidente foi tão forte que marcou profundamente a aviação americana. O que mais assusta é que o motor não simplesmente quebrou. Ele se soltou por completo, algo considerado quase impossível na engenharia de aviação. As investigações mostraram que procedimentos inadequados de manutenção, somados a falhas estruturais, foram os principais responsáveis pela tragédia. O voo 191 é lembrado como um dos casos em que a negligência em manutenção teve consequências devastadoras. Após ele, mudanças radicais foram feitas em protocolos de inspeção e segurança, garantindo que algo assim não voltasse a ocorrer. Ainda assim, o desastre permanece no imaginário popular como um dos mais sombrios da aviação. 6. O acidente do voo 191 da Delta Airlines. Curiosamente, não apenas a American Airlines teve uma tragédia com o número 191. Em 1985, o voo 191 da Delta Airlines se tornou um dos acidentes mais emblemáticos relacionados a fenômenos meteorológicos raros. Durante a aproximação para o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, a aeronave encontrou uma microburst, uma corrente descendente de vento extremamente intensa e localizada. Esse fenômeno meteorológico pode fazer um avião perder rapidamente sustentação, jogando-o contra o solo. Naquele dia, a força da natureza foi implacável. O avião caiu, matando 137 pessoas. O mais curioso é que, até esse acidente, a microburst era pouco compreendida pelos meteorologistas e praticamente desconhecida na aviação. Graças à tragédia, pesquisas se intensificaram, e hoje radares modernos conseguem detectar esse tipo de fenômeno com antecedência. Mas o voo 191 da Delta Airlines também gerou um certo aura de maldição em torno do número 191, já que, em diferentes companhias aéreas, acidentes fatais ficaram ligados a esse mesmo número de voo. Para os supersticiosos, não é apenas coincidência, mas um enigma da aviação que gera calafrios até hoje. 7. O misterioso caso do voo 990 da Egyptair. Em outubro de 1999, o voo 990 da Egyptair caiu no Oceano Atlântico pouco tempo depois de decolar de Nova York rumo ao Cairo. A tragédia matou todas as 217 pessoas a bordo e permanece envolta em polêmicas até hoje. As investigações feitas pelo NTSB e EUA apontaram uma conclusão perturbadora. Segundo os registros da Caixa Preta, o copiloto teria intencionalmente derrubado o avião, desligando o piloto automático e direcionando a aeronave para o mar. Ele chegou a repetir frases religiosas pouco antes do impacto. No entanto, o governo egípcio nunca aceitou essa versão, alegando que a causa teria sido uma falha mecânica e acusando os Emirados de tentarem encobrir problemas de fabricação.
A divergência gerou tensões diplomáticas e até hoje, não existe consenso absoluto sobre o que de fato aconteceu naquele voo. O mistério do Egyptair 990 nos lembra que em desastres aéreos, nem sempre as respostas são claras e, às vezes, envolvem segredos que vão além da técnica, tocando questões políticas, religiosas e até conspiratórias. 8. O horror do voo 123 da Japan Airlines. Em agosto de 1985, o voo 123 da Japan Airlines sofreu o pior acidente aéreo da história, envolvendo apenas uma aeronave. O Boeing 747 sofreu uma falha estrutural na cauda, consequência de um reparo mal feito realizado anos antes. A despressurização fez com que o avião perdesse o controle, mas ainda assim ele conseguiu voar por mais de 30 minutos antes de se chocar contra uma montanha. Das 524 pessoas a bordo, apenas 4 sobreviveram. O mais impactante nesse caso são os relatos das últimas mensagens deixadas pelos passageiros em bilhetes escritos às pressas para suas famílias, sabendo que não sobreviveriam. Esses fragmentos de humanidade transformaram a tragédia em algo ainda mais doloroso, mostrando o desespero e, ao mesmo tempo, a coragem diante da morte inevitável. O acidente do voo 123 expôs falhas graves na inspeção e manutenção, mudando para sempre os padrões de segurança da aviação japonesa, mas também deixou um legado sombrio. Até hoje, moradores da região afirmam ouvir vozes e gritos vindos das montanhas, como se os ecos da tragédia nunca tivessem desaparecido. 9. O desaparecimento do voo 967 da Varig. Poucos sabem, mas o Brasil também tem um dos grandes mistérios da aviação mundial. Em 1979, o voo 967 da Varig desapareceu no Oceano Pacífico com 6 tripulantes a bordo. O avião, um cargueiro Boeing 707, transportava também 153 quadros do pintor japonês Manabu Mabe, avaliados em milhões de dólares. O detalhe estranho é que o avião desapareceu sem qualquer sinal de emergência, em uma rota onde o tráfego aéreo era intenso. Nenhum destroço, nenhum corpo. Absolutamente nada foi encontrado. As teorias para o sumiço variam desde falhas técnicas até sequestro e contrabando. Houve quem acreditasse até em sequestro por governos estrangeiros interessados na carga. O caso permanece sem solução até hoje, sendo um dos maiores enigmas da aviação brasileira e mundial. 10. O voo 447 da Air France. Em 2009, o voo 447 da Air France caiu no Oceano Atlântico durante uma viagem do Rio de Janeiro a Paris, matando todas as 228 pessoas a bordo. O acidente gerou perplexidade porque o avião era moderno e tinha tripulação experiente. As investigações revelaram que o congelamento dos tubos pitot, equipamentos responsáveis por medir a velocidade do avião, levou a falhas no sistema automático. Os pilotos, confusos com os alarmes e a perda de informações confiáveis, cometeram erros que agravaram a situação, resultando na queda. O que mais chama a atenção nesse caso é o tempo que levou para encontrar a caixa preta. Foram 2 anos de buscas intensas no fundo do oceano. Quando finalmente localizada, ela revelou detalhes cruciais sobre os últimos minutos de voo, ajudando a entender e corrigir falhas em sistemas e treinamentos. O voo 447 é um lembrete de que, mesmo com toda a tecnologia, os fatores humanos e naturais podem se combinar de forma fatal. Esses 10 mistérios e curiosidades sobre desastres aéreos mostram que cada acidente é muito mais do que uma tragédia. É um quebra-cabeça que mistura ciência, tecnologia, natureza e, às vezes, mistérios que a lógica não consegue explicar. Mas é importante lembrar, apesar dessas histórias marcantes, o avião continua sendo um dos meios de transporte mais seguros do mundo. A cada acidente, novas medidas de segurança foram criadas, tornando o voar cada vez mais confiável. Então não tenha medo de viajar. Tenha apenas respeito pela grandiosidade e complexidade da aviação. Se você gostou desse mergulho em mistérios e curiosidades sobre desastres aéreos, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora eu quero saber, qual desses casos mais chamou sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários, vou adorar ler.